Capítulo 11 Ameaçado. Vendo como Chenxiu estava furiosa, Nili riu levemente e disse: a professora Chenxiu é tão experiente, dizendo que o livro não existe porque você nunca o viu antes. Isso quer dizer que a professora Chenxiu leu todos os livros do mundo. Em sua vida anterior, Chenxiu também era irracional. Livro da Chama do Relâmpago Divino. Ah, eu lembrei, acho que peguei uma cópia desse livro na biblioteca, disse um estudante plebeu, de repente, com voz assustada. Ele pegou emprestado 3 livros, um deles era o livro da Chama do Relâmpago Divino. No entanto, o conteúdo dentro do livro da Chama do Relâmpago Divino era muito profundo. Ele não conseguia entender nada disso. Ele esqueceu de devolver o livro depois que ele olhou para ele. A voz deste estudante plebeu fez com que o rosto de Chenxiu escurecesse. Este estudante plebeu abriu o livro da Chama do Relâmpago Divino. Este livro é uma versão copiada, não a versão original. Foi escrito com palavras que pertencerão à língua do Império Vento Nevado. O primeiro volume foi traduzido, mas não os outros volumes. A linguagem escrita na Idade do Vento Nevado é muito obscura. As pessoas comuns não conseguem entendê-la. Nunca foi esperado que este livro realmente existisse, até o vice-diretor Ye Seng e Lui se entreolharam de surpresa. Embora sejam o vice-diretor e professor do Instituto Sagrada Orquídea, a quantidade de livros na biblioteca passa facilmente os números dos 100.000 e 90% deles foram deixados para trás desde os tempos antigos. Mesmo eles não podiam dizer os nomes de cada livro. Há também muitos livros que mesmo eles não poderiam traduzir. Durante sua viagem pelo continente e em sua vida anterior, Nili era proficiente em 7 línguas. Ao chegar ao rank lendário, ele leu vários livros e nunca esqueceu seu conteúdo. Para não mencionar, que em sua vida anterior, Nili permaneceu no espaço temporal existente dentro do livro temporal de espíritos demoníacos por centenas de anos, lendo milhões de livros enquanto ele estava lá dentro. Não há nenhum obstáculo na leitura das palavras escritas pela linguagem do Império Vento Nevado para Nili. Até o ancião cinzento sentado ao lado de Ye Seng e Lui tinha o rosto estampado de surpresa. Até mesmo ele nunca leu o livro da Chama do Relâmpago Divino antes. Ye Seng, envie alguém para a biblioteca para buscar o livro da Chama do Relâmpago Divino, ordenou o ancião com túnica cinzenta. Sim. Ye Seng olhou para Lui ao seu lado. Lui não se atreveu a negligenciar e rapidamente saiu apressado. Cada aluno da turma focou seus olhos no livro da Chama do Relâmpago Divino que o estudante comum estava segurando. Ambos Yezi e Unishenui também ficaram muito surpresos. Sendo membros das 3 famílias principais, eles também leram um monte de livros, mas eles não sabiam que um livro chamado O Livro da Chama do Relâmpago Divino existia. Este livro é muito antigo, portanto, poucos iriam tomar a iniciativa de aprender com ele. Dentro da Cidade da Glória, existem 3 tipos de padrões de inscrição que são mais completos, que são o Vento Nevado, a Chama Sagrada e a Guerra Primária. Quase todos praticam estes 3 tipos de padrões de inscrição. Desde que os padrões de inscrição do fogo elétrico foram perdidos há muito tempo durante a Era das Trevas, havia apenas alguns livros, como o livro da Chama do Relâmpago Divino, espalhados pelo mundo. Todos eles não foram traduzidos, por isso foram arquivados. Ocasionalmente, alguns alunos os pegavam emprestado, mas depois de perceberem que eles não conseguiam entender o conteúdo, eles imediatamente os devolviam. Deixe-me ver,
Livro da Chama do Relâmpago Divino volume 7. O estudante plebeu imediatamente começou a vasculhar o livro. Este livro da Chama do Relâmpago Divino tinha várias centenas de páginas de espessura. Dentro, o livro foi preenchido com ilustrações, texto, e diagramas de padrão de inscrição da Chama do Relâmpago. Não houve tradução para ele após o primeiro volume. As complexas e antigas palavras causariam a muitas pessoas uma dor de cabeça só de olhar para elas. Depois de se voltar para o volume 7, o estudante plebeu percebeu que este volume sozinho tinha centenas de padrões de inscrição. Ele começou a compará-los um por um com o do quadro, procurando o que parecia semelhante ao padrão chama vermelha explosão abrasante. Todo mundo na classe estava ficando impaciente. Quando a busca vai terminar? O rosto de Chen-Chiu esfriou friamente e disse: Você provavelmente encontrou este livro em algum canto da biblioteca e nem sabe o que estava escrito nele. No entanto, você diz que o padrão chama vermelha explosão abrasante se originou desse livro. Criança arrogante, você ousa macular os antepassados da minha sagrada família. Se você não puder encontrar o padrão de inscrição, eu irei ao salão do santo julgamento para processá-lo por ofender meus antepassados. Nili riu alto e disse: Professora Chen-Chiu, ainda é muito cedo para dizer esse tipo de coisa. Este livro foi deixado durante a Era do Império do Vento Nevado, que existiu há alguns milhares de anos. O momento de sua criação é muito mais antigo do que a criação da família sagrada, certo? Correto, respondeu Chen-Chiu balançando a cabeça. Este era um fato duro que ela não podia negar. Então, é simples. Nili olhou para o estudante comum e disse: Vire 30 páginas para trás a partir do volume 7. O sexto diagrama na página 30. Compare-o com o padrão chama vermelha explosão abrasante. Vendo o rosto de Nili cheio de confiança, o coração de Chen-Chiu afundou. Se Nili descobrisse a origem do padrão chama vermelha explosão abrasante, seria a mancha da família sagrada. Porque a família sagrada tinha anunciado publicamente que o padrão chama vermelha explosão abrasante, bem como outros 16 padrões de inscrição, foram autocriados pelo mestre de casa da primeira geração da família sagrada. Isso causou um enorme aumento na reputação da família sagrada. Se o público descobrisse que os padrões de inscrição da família sagrada foram plagiados de um livro antigo, então a reputação da família sagrada seria abalada. Vendo o rosto de Chen-Chiu mostrar traços de medo, Nili sorriu secretamente. A fama da família sagrada veio principalmente de ser o portador dos padrões de inscrição da chama sagrada, que foi reivindicado por muitos mestres antigos da família, por terem criado os padrões de inscrição. Seu talento extraordinário é o que salvou a cidade da glória do perigo. No entanto, a verdade é que a família sagrada é apenas um monte de hipócritas. Na vida anterior de Nili, durante a destruição da Cidade da Glória, todas as famílias estavam lutando pela sobrevivência da cidade. A família sagrada deveria vigiar o portão oeste da Cidade da Glória, mas durante a eclosão da guerra, para poupar sua própria força, eles conseguiram que cada um dos especialistas da família entrasse na Montanha Santa Ancestral. Isso fez com que o portão ocidental fosse rompido e permitiu que os animais demoníacos do vento nevado marchassem para a cidade. Nili ainda se lembra da cena horrível causada pelo massacre das bestas demoníacas. Nili e o resto não tinham escolha a não ser sair da Cidade da Glória. Após seu renascimento, Nili não tinha boas impressões em relação à família sagrada.
nesta vida, farei esta família hipócrita ser removida da cidade da glória. Se ele quisesse que a família sagrada fosse desprezada por todos os cidadãos na cidade da glória, então ele precisaria revelar a verdadeira natureza dessa família hipócrita. Primeiro. Página 30, sexto diagrama, murmurou o estudante comum. Depois de ser guiado, ele encontrou o padrão de inscrição Fogo do Relâmpago. Oh! A multidão de estudantes soltou um som de surpresa. O padrão de inscrição de Fogo Relâmpago consistia em duas partes. Com uma parte que olha exatamente como o padrão Chama Vermelha Explosão Abrasante. O padrão Chama Vermelha Explosão Abrasante era muito mais simples comparado ao padrão de inscrição Fogo do Relâmpago, que era o mesmo que cortar metade dele. Nili estava realmente correto. Shenxiu cerrou o punho firmemente, seus dedos ficaram brancos. Quando Shen Yui, que estava entre a multidão de estudante, olhou para Nili, seus olhos se tornaram cheios de ódio. Nili está desacreditando a sua família sagrada. Nili, naturalmente, notou o olhar hostil de Shenxiu e Shen Yui e riu friamente em seu coração. Todos da família sagrada são iguais. Quando não encontraram a razão por eles mesmos, empurraram a culpa para outros. Se eles não tivessem culpa, por que eles se preocupariam com outras pessoas as expondo? E daí se o dono da casa da primeira geração da minha família sagrada tirou do livro da chama do relâmpago divino? Shenxiu respondeu friamente. Nili riu, professora Shen Yui, parece que você não está familiarizada com o código de conduta do espiritualista demoníaco. Quer que eu lhe explique? O código de conduta do espiritualista demoníaco tem existido por volta de 3.000 anos. Quase todos os espiritualistas demoníacos seguem o código de conduta. O Código de Conduta do Espiritualista Demoníaco, artigo 161, tomar padrões de inscrição ou copiar padrões de inscrição de outros espiritualistas demoníacos deve indicar sua fonte e não pode reivindicá-los como criados por autoria própria. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Você, Shenxiu tremeu de raiva. As palavras de Nili atingiram diretamente o ponto fraco. Ele disse diretamente que a família sagrada não seguia a ética do espiritualista demoníaco, mas mesmo assim, ela não podia refutar a declaração de Nili. Se eles estavam aprendendo com os padrões de inscrição do fogo do relâmpago para criar seu próprio padrão de inscrição, então está tudo bem. No entanto, o primeiro mestre da casa da família sagrada levou diretamente a metade dela e reivindicou como se fosse sua. Não é um pouco absurdo? Poderia a primeira geração de mestre da casa da família sagrada ter algumas complicações que não podem ser ditas. Nili piscou os olhos enquanto falava inocentemente. As palavras afiadas de Nili foram direcionadas para o ponto fraco da família sagrada, e ainda fingia parecer inocente. Isso fez Shenxiu e Shen Yui quererem matar alguém. Os alunos todos sussurraram suas discussões. Então, o mestre da primeira geração da casa da família sagrada é uma pessoa assim. Disse que, embora o primeiro mestre da casa da família sagrada foi apenas um espiritualista demoníaco de Rancouro, nos estudos dos padrões de inscrição, foi um grande mestre com autoria de vários padrões de inscrição da chama sagrada. A família sagrada sempre foi a portadora da tocha das inscrições da chama sagrada. Nunca pensei que o padrão Chama Vermelha Explosão Abrasante fosse realmente uma cópia de um livro antigo. Eu olhei o registro do padrão da inscrição do Vento Nevado.
As inscrições internas foram reproduzidas ou tiradas de livros antigos, mas sempre indicaram sua fonte. Eles nunca reivindicaram que fosse autocriado. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Todos os nobres espiritualistas demoníacos fariam o mesmo. Um grupo de estudantes começou a se perguntar: o grande mestre dos padrões de inscrições em seus corações poderia ser nada mais do que alguém que está buscando elogios. Ouvindo as discussões dos alunos, o coração de Shenhui tornou-se ainda mais infeliz. Ele já via Nili como um inimigo. Com o rosto endurecido, levantou-se de seu assento e disse: Nili, minha família sagrada tem uns 300 anos de herança. Somos uma das 3 famílias principais na Cidade da Glória. Nós não somos algo que alguém como você, que é de uma família nobre e ordinária, possa criticar. Este padrão chama vermelha explosão abrasante está escrito nas notas do mestre da primeira casa. Originalmente, não foi anunciado publicamente. Nós das gerações mais novas achamos isso quando estávamos arrumando as notas do primeiro mestre da casa. Então nós pensamos que foi criado por ele. Isso é normal. Nili olhou para Shenhui. Ele era de fato um membro da família sagrada. Ele fez uma desculpa para se livrar da responsabilidade. Shenhui aprofundou sua voz quando mencionou família principal, e apontou Nili como um membro da família nobre comum, fazendo suas palavras muito claras. Se Nili o perseguisse, então, como a família sagrada, sendo uma das famílias principais definitivamente não o deixaria sair. Quanto a Shenhui, Nili também o desprezou. Antes do casamento de Shenhui e Eziun, a guerra começou, e Shenhui imediatamente fugiu. Ouvindo as palavras de Shenhui, Nili ficou ainda mais infeliz. Estudante Shenhui é um valentão arrogante. Felizmente há uma lei estrita na Cidade da Glória. De outra forma, eu realmente estaria preocupado que a família sagrada. Nili é como um porco que não tem medo da água fervente, piscou os olhos e disse: acredito que uma grande família como a Sagrada Família protegeria minha segurança. Se alguma coisa acontecesse comigo, receio que a Sagrada Família não pudesse limpar essa mancha.